O 1º de dezembro é o dia da restauração. Bom, a restauração ainda não é propriamente uma história que o tempo apagou, mas já pouco falta para isso. Há muita gente, quem perguntamos a restauração, há uma ideia muito vaga, falam lá num tal Miguel de Vasconcelos, deitaram pela janela abaixo. Bom, vamos hoje ver se recordamos o que foi a restauração do 1º de dezembro de 1640. A situação é esta. Nessa data reinava em Portugal o rei Filipe, que também reinava em Espanha e que tinha o Palácio do Governo em Espanha, não aqui. Era uma situação que já vinha de longe, tinha 60 anos, fazia 60 anos que tinha morrido o velho cardeal Dom Henrique, que tinha que se escolher quem é que devia ser rei de Portugal. A escolha tinha que se fazer entre os netos do rei Dom Manuel. Ele deixou vários netos e entendeu-se que, entenderam os doutores, os sábios, os teóricos, lá com muito direito, acharam que quem tinha mais direito era Filipe II de Espanha, porque era filho da infanta Dona Isabel, filha do rei Dom Manuel de Portugal. E assim foi, depois reinou o Filipe II, depois o Filipe III, depois o Filipe IV, sempre em Portugal com os nomes primeiro, segundo, terceiro. O domínio filipino trouxe-nos, na sua primeira fase, um certo alívio económico. A Espanha era uma grande potência e isso veio provocar em Portugal uma certa expansão do comércio, um desenvolvimento da classe média. Reparem que por esse país a maioria dos palácios construídos são do século XVII, mas quando? Sobretudo depois de 1600 e particularmente depois de 1630, a Espanha conheceu dificuldades e entrou em crise. Foi preciso começar a exigir mais impostos, a fazer pressão, e isso desencadeou um forte sentimento de irritação popular. Em 1537 eclodiu aqui em Évora uma violenta manifestação contra a administração filipina. O povo apoderou-se da cidade e o movimento propagou-se rapidamente a todo o Alentejo, chegou ao Algarve, fez-se mesmo sentir noutros pontos do país. É isso que chamam a revolta do Manuelinho de Évora. Expressão curiosa, porque o Manuelinho existia. Era um inocente, um tonto que não dizia coisas com coisa. Ele arrastava-se aí pelas ruas e ninguém lhe podia fazer mal. Toda a gente sabia que o Manuelinho não tinha nada a ver com a Revolução. Apesar disso, era com o nome dele, Manuelinho de Évora, que apareciam assinadas de manhã as proclamações que nas portas das igrejas davam as instruções para a revolta. Claro, por detrás do Manuelinho alguém se ocultava, alguém que não dava a cara. E naturalmente, quando se vai procurar um pobre irresponsável para assumir a responsabilidade de uma coisa séria, as coisas fracassam. E foi isso o que aconteceu em Évora. Esse mesmo mal-estar sentia-se noutras regiões e provocou, por exemplo, a revolta da Catalunha. A Catalunha levantou-se em armas contra o governo de Madrid, era preciso subjugá-la e os nobres portugueses receberam ordem para marchar para a Catalunha ao serviço de El Rei. Bom, aí pensaram, guerra por guerra, antes esta que sempre fica ao pé da porta. E iniciaram os manejos para uma revolta portuguesa.
A imagem deste palácio é familiar, pelo menos a todos os lisboetas. É um edifício histórico, ele foi comprado pelos portugueses do Brasil em 1940. 1940 fazia então 300 anos da restauração. E havia uma razão para o comprar, é que realmente tinha sido aqui que se tinham reunido os conjurados da Revolução que restituiu a Portugal a independência. Bom, eles não se reuniram propriamente aqui nesta escadaria nobre, nem em nenhuma dessas salas que hoje se podem ver, mas lá numa arrecadaçãozinha muito secreta, que lá ao fundo do jardim deste palácio, que era o Palácio de Antão Vaz da Almada, um dos principais conspiradores, e juntaram-se com uma figura que é notável, João Pinto Ribeiro. João Pinto Ribeiro representava em Lisboa o Duque de Bragança. O Duque de Bragança também tinha um belo palácio em Lisboa. Ele ocupava tudo aquilo que hoje é o Largo de Camões. O terremoto destruiu completamente. Hoje, tudo o que existe desse grande palácio é um arco metido no interior de uma farmácia. Mesmo assim, é um testemunho importante. Aqui está o lugar da reunião. Há uma tradição, diz que foi até nesta mesma mesa, sei lá se foi, é certo que a mesa é da época, do século XVII, e foi aqui, como vê, num espaço bem modesto. Bom, mas isto levanta um problema. Então, que conjurados eram aqueles que um assunto que lhes podia custar a cabeça, vinham se reunir aqui no Rossio, aqui no centro da cidade, onde parece que qualquer pessoa podia desconfiar desta junção de fidalgos? Há sempre uma explicação para as coisas, o que é preciso é procurá-la. Um dos lugares mais concorridos de Lisboa eram nessa altura as portas de Santo Antão. Hoje ninguém sabe onde eram as portas de Santo Antão. Hoje, portas de Santo Antão é nome de rua. Bom, mas as portas de Santo Antão acabam de aparecer. As obras que a Sociedade Histórica da Independência de Portugal fez na sua sede, trouxeram-nas outra vez. É isto que estão a ver. Este arco gótico é uma das famosas portas de Santo Antão. Era por aqui que se entrava e se saía em Lisboa, concretamente. Era a entrada para o Rossio. Ninguém se espantava por ver uma pessoa passar aqui pelas portas de Santo Antão. Mas podia haver outra razão. O jardim do palácio ficava encostado à muralha fernandina. Isto que estão a ver é a própria muralha medieval. Era aqui que Lisboa acabava. Rente à muralha vinha uma escadaria que ia diretamente até ao Colégio de Santo Antão, que era o colégio dos padres da Companhia de Jesus. Os conspiradores podiam perfeitamente entrar no colégio com um ar muito religioso, muito respeitável, de quem ia ouvir os seus conselheiros de consciência, descerem a escadinha a correr, meter-se ali, conspirar e depois voltar a sair, porque ninguém desconfiava. Nessa altura, todas as pessoas respeitáveis iam ao Colégio de Santo Antão. Eu não sei se assim foi, mas isso é muito provável, porque sabemos que era por esta escadaria que os conspiradores entravam naquele pequeno pavilhão. E também sabemos que a Companhia de Jesus foi quem acobertou a revolta popular do Manuelinho de Évora e foi quem esteve por detrás da revolta fidalga de 1640 em Lisboa. Por qualquer razão,
os jesuítas apoiaram fortemente a restauração portuguesa. Como sabem, o padre António Vieira, o grande orador, foi um dos arquitetos da política externa de Portugal e um dos grandes conselheiros do rei Dom João IV. E em Coimbra havia um professor, o padre Francisco Soares, chamavam-lhe o doutor Exímio, que inventou uma teoria para justificar a revolta portuguesa. Era o Pacto da Sujeição. Dizia ele que entre os reis e os governados há uma espécie de pacto. Qualquer das partes o pode denunciar. O rei pode dizer que já não quer reinar mais, mas os governados também podem dizer que não querem mais aquele rei. E tinha sido isso o que os portugueses tinham feito aos reis filipinos. Não sei que razões houvesse, mas é possível que isso se ligasse com as queixas que os jesuítas tinham dos Filipes no Brasil. O que os conspiradores vinham fazer aqui era preparar um movimento militar que colocasse no trono de Portugal um rei português. Bom, e tinham resolvido que o rei fosse o Duque de Bragança, Dom João. Eu tenho justamente atrás de mim um retrato, um belo retrato de Dom João, Duque de Bragança, que foi aclamado em Lisboa, rei de Portugal, no dia 1º de dezembro de 1640. É essa aclamação que se chama restauração. Os conspiradores que tinham vindo aqui a Vila Viçosa, e eu estou a falar-lhes no Palácio de Vila Viçosa, encontraram o Duque hesitante, reticente. Ele não aceitou imediatamente essa ideia de se pôr à frente de uma conspiração de nobres. E isso foi-lhe levado a mal. Na realidade, o Duque tinha jurado, em termos sagrados, fidelidade a El Rei Filipe, e revoltar-se agora contra ele não podia deixar de ser considerado um crime de alta traição. Quer dizer, o Duque arriscava a cabeça no que podia ser apenas uma aventura. Diz-se que quem o encorajou muito no ato de aceitação foi a mulher, a duquesa Dona Luísa de Gusmão. Ela está também aqui representada nesta sala e foi uma grande rainha, quer enquanto reinou como esposa del rei, como depois que ele morreu, e ela teve que exercer a regência porque o herdeiro do trono era um príncipe, enfim, sem quaisquer qualidades que lhe permitissem exercer as suas responsabilidades, o Dom Afonso VI. Foi uma grande rainha. É dela que se diz que teria dito a famosa frase: antes rainha uma hora do que duquesa a vida inteira. Não sei se ela disse a frase, porque sabem que essa coisa de grandes frases é uma coisa que se diz sempre depois. Eu já tenho ouvido atribuir a mim próprio frases que eu nem sequer pensei, quanto mais dizer. Às vezes o senhor disse que isso de grandes frases, não. As grandes frases escrevem-se depois. Mas, em todo caso, esta frase, antes rainha uma hora que duquesa a vida inteira, exprime o ânimo corajoso desta mulher que teve um papel preponderante na restauração de Portugal. Os fidalgos combinaram, só entre eles, sem passar a palavra a ninguém, 40 fidalgos, ir ao Terreiro do Paço e fazer 3 coisas. Primeiro, dominar
a guarda dos tudescos. Os tudescos eram guardas alemães. Havia lá 20 ou 30 guerreiros profissionais alemães, alabardeiros, que era quem estabelecia a segurança no palácio. E o projeto aí era simples. Um fidalgo devia correr, dava um grande encontrão nas alabardas, as alabardas caíam umas por cima das outras. Os tudescos não tinham armas de fogo, portanto, um fidalgo, sob a ameaça de uma arma de fogo, não lhes permitia que pegassem nas armas. Enquanto isso se fazia, outros deviam procurar o secretário de Estado, Miguel de Vasconcelos, e matá-lo. Isto é curioso porque o Miguel de Vasconcelos ilustra muito bem a teoria do bode expiatório. O bode expiatório é um costume judaico. Os judeus, no dia da conciliação, sacrificam uma res e outra, carregam-no de todas as maldições, de todos os pecados contra Deus, e depois enxotam o animal que vai morrer no deserto. Como o bode levou os pecados todos, as pessoas ficam muito limpinhas, ficam sem sombra de pecado, ficam todas pessoas como deve ser. E o bode pagou por todos. O papel de Miguel Vasconcelos foi precisamente o do bode expiatório. É dramática essa história. Eu devo dizer que o Miguel Vasconcelos, eu não estou a defendê-lo, porque ele era um pobre diabo. Era um burocrata que com 10 reis de poder se tinha feito soberbo e insolente e tratava assim os nobres por cima da burra. Tratava-os como se... Bem, mas isso é a história de sempre. Quereis ver o vilão, pondo-lhe a vara na mão. Quando um pobre diabo se acha ministro ou assim qualquer coisa importante, é claro que ninguém pode com ele. E isso aconteceu realmente ao Miguel Vasconcelos. Era um tipo detestado pela sua insolência em relação aos grandes. E foi por isso que ele foi condenado à morte. Ele escondeu-se, coitado, fugiu, meteu-se num armário. Esse armário também passou à história, mas deram lá com ele, deram-lhe uns tiros e atiraram-no ainda vivo, de uma janela do terreão do Terreiro do Paço, atiraram-no cá para baixo, na esperança de que o povo, que entretanto se tinha acumulado ali, viesse a correr e fizesse o que era costume. Cada um roubava, despedaçava. Também costumavam passar um baraço à volta dos cadáveres e arrastá-lo por essas ruas de Lisboa, até que por fim os cães comiam os últimos despojos. Mas isso não aconteceu. O povoréu estava longe, do outro lado do Terreiro do Paço, viu atirar aquele corpo e continuou parado, medroso. Os conjurados, de cima, começaram a lançar sobre o corpo agonizante guludices, rebuçados, queijos e outras coisas de comer, depois salvas de prata, moedas, para tentar o povo. E então o povo, diz o texto, é um texto de uma pessoa que toma parte dos acontecimentos, o povo, enfrascado por aquela guludice, acorreu, subiu acima e saqueou completamente os aposentos onde vivia o odiado ministro. É claro que Miguel de Vasconcelos não era nem de longe o responsável pelo estado de coisas instalado em Portugal. Era um homem que fazia o que lhe mandavam, o verdadeiro governo português estava em Madrid e ele aqui era um executor de uma situação que ele não tinha criado. Quando se instalou em Portugal o domínio filipino, o Miguel de Vasconcelos nem sequer tinha nascido. Mas foi ele que ficou o bode expiatório, o responsável, o único vilão da peça, o traidor, o mau português, foi ele.
Na história há muitas situações dessas. As grandes culpas coletivas encontram sempre alguém em quem carregar as responsabilidades, de maneira a inocentar toda a gente. O golpe do Terreiro de Paço foi secundado com o maior entusiasmo em Coimbra, no Porto, em todas as povoações portuguesas, no Brasil, na Índia, na África. Houve só um lugar onde preferiram a obediência ao rei Filipe. Foi em Ceuta, o que não admira. Como sabem, Ceuta depende inteiramente do abastecimento que vem de Espanha. E, portanto, esses tiveram que optar pela solução filipina. Todas as outras possessões portuguesas espalhadas pelo mundo aclamaram com o maior entusiasmo El Rei Dom João IV, o antigo duque, era agora rei. Devo dizer que ele mostrou-se um homem inteiramente à altura das circunstâncias. Os conjurados de Lisboa, no próprio dia 1º de dezembro, estavam muito contentes ao memorialista que diz: eu estava lá e vi quando aquilo começou, o relógio marcava 9 horas e quando aquilo acabou, marcava 9 1/4. Bastou um quarto de hora para tirar um rei e pôr o outro. Ele enganava-se, porque a esse dia, a esse momento do Terreiro de Paço, seguiu-se um esforço que só vai terminar no ano de 1668. São 28 anos de uma guerra difícil, em que toda a população portuguesa, de uma forma que hoje impressiona-me, como foi possível um povo tão pequeno, com tão poucos recursos, aguentar as sucessivas intervenções militares espanholas, e a Espanha, apesar de todos os reveses que já tinha sofrido na Europa, continuava a ser uma grande potência militar. Bom, foram esses 28 anos que permitiram a independência portuguesa e que permitiram que Portugal continuasse a figurar no quadro das nações independentes. É claro que tudo tem o seu preço. Essa guerra prolongada de 28 anos veio prejudicar gravemente o grande sentimento de solidariedade que até aí tinha havido entre portugueses e espanhóis. Esta ideia que hoje se diz de Espanha, nem bom vento, nem bom casamento, tudo isso vem com essa guerra, que foi realmente uma guerra cruel, uma guerra sem quartel. É nessa altura, acaba, por exemplo, o bilinguismo. Sabem que no tempo do Camões, qualquer homem de letras dominava praticamente com a mesma facilidade o português e o castelhano. A partir de 1640, a língua castelhana é totalmente banida pelos literatos portugueses. E ficou, é claro que ficou um sentimento que ainda não foi completamente ultrapassado. Esse é o lado negativo. Todas as guerras deixam sempre esse sedimento no fundo do copo da história, esse sedimento de amargura e de remorso. Mas é claro, há o lado positivo. Portugal pôde prosseguir o seu ritmo histórico. A nossa língua, a nossa cultura permaneceram indénimes. Bom, e é por tudo isso que continua hoje a ser feriado a data do 1º de dezembro.